Boa noite. Que bênção podermos juntos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós estaremos fechando um ciclo e respondendo a uma pergunta que o sábio Salomão colocou no início da escrita do seu livro chamado Eclesiastes. Sabemos que esse livro é composto por vários sermões, tanto que o nome dado para Salomão no livro é Kohelet, que é um termo hebraico para o pregador. E ele estava realmente pregando mensagens muito práticas, muito para o dia a dia, mas cheias, obviamente, do ensino da sabedoria de Deus. E daí entendemos que a sabedoria do Senhor, ela não é para ficar só na nossa mente, ela é para ser praticada. A palavra, e como cantamos hoje, nós devemos falar do Senhor com a nossa voz e confirmar com as nossas ações. O nosso discurso cristão não pode ser diferente das nossas práticas, porque se for, nosso testemunho é vazio e a nossa mensagem não se torna poderosa porque não reflete a mensagem de Deus. E hoje nós queremos fechar esse ciclo de mensagens dentro do livro de Eclesiastes, pensando na seguinte ideia, que viver sem Deus é um desperdício de vida. Se você vive sem Deus, você está desperdiçando sua vida. E talvez, como crente no Senhor Jesus Cristo, você até possa dizer, eu vivo com Deus, eu creio em Jesus, mas em alguns momentos do seu dia você desperdiça. Você não vive para o Senhor. E isso não deixa de ser também a raiz ou a expressão do nosso próprio pecado. Abramos as nossas Bíblias em Eclesiastes 12, versículo 9. Eclesiastes 12, versículo 9. Vamos ler do 9 até o final do capítulo. Então vamos meditar nesta ideia. Viver sem Deus é um desperdício de vida. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 12, do 9 ao 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, ilumina-nos, a todos nós aqui, para que, a partir da exposição da Tua palavra, reconheçamos a nossa condição de pecadores redimidos e venhamos, Senhor Deus, a Te servir melhor. Ajuda-nos para que a nossa prática seja como o nosso discurso. Capacita-nos a sermos sábios, como aqui falou o pregador. Pedimos esta bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, viver sem Deus é um desperdício de vida. Vejamos, dentro do texto que acabamos de ler, pelo menos 3 aspectos da conclusão do livro de Eclesiastes. Essa é a conclusão. E o primeiro aspecto é que o sentido da vida é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esse é o primeiro aspecto. Ainda vamos ver mais outros 2. E nós vamos tomar aqui uma liberdade de não seguir de versículo a versículo, mas vamos começar pela resposta que Salomão deu à questão inicial que ele colocou. A resposta está no versículo 13. Mas antes de ver o verso 13, vamos revisitar o início do livro de Eclesiastes. Vá lá para Eclesiastes capítulo 1, do versículo 1 e 2. E, na verdade, o livro escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é uma tese sobre a existência humana.
Ele levanta um problema e, no final, ele resolve este problema, obviamente, segundo a iluminação do Senhor nosso Deus. E isso serve de modo muito prático para sintetizar o nosso objetivo de vida. E, obviamente, esse livro só vai ser relevante na sua vida, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, se você tiver fé. Se não tiver fé, essas palavras não serão tão úteis, porque o que Salomão coloca só há sentido na sua existência se você estiver ligado a Deus, se você estiver buscando a vontade de Deus, se você estiver no caminho do Senhor. Se você não está, sua vida é sem sentido. Essa é a ideia. As coisas da vida, do momento em que estamos, a realidade, as questões políticas, sociais, econômicas, a questão de felicidade e vários outros temas que povoam a nossa mente, são temas que foram todos contaminados pelo nosso próprio pecado. O mundo em que nós vivemos foi destruído pelo nosso próprio pecado, o pecado da humanidade. Então não tem sentido. A humanidade busca sentido em realizações. E aí é quando nós olhamos para o nosso próprio eu. Realizações materiais, realizações de felicidade. E as disciplinas humanas procuram resolver esse problema do homem, esse vazio, essa tristeza. Como? De modo motivacional. Você encontrará as respostas em você, não é verdade? Você tem que se motivar a buscar a alegria da vida. Você não pode viver nessa tristeza. A mensagem da total depravação humana que está na Escritura é completamente negada, rejeitada pelas disciplinas humanas que nós estudamos na universidade. Porque o homem, ele é bom. Porque o homem é o ápice da evolução, segundo o pensamento atual. E nem tão atual, já vem isso já há algumas décadas para cá. Mas a verdade é que a proposta do livro de Eclesiastes a vida só tem sentido com Deus, porque fomos criados por Ele, para a glória dEle, para o serviço dEle. Quem está fora disso, está perdido. Por isso que usamos essa expressão, está perdido, porque não sabe o sentido da vida, não sabe para onde vai, não sabe onde leva. Pode até dizer que sabe. E talvez muitos, se forem confrontados, daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, vão dizer que sabem para onde vão. Vão dizer que têm entendimento do seu caminho e sabem o que buscam, mas, na verdade, não sabem. Porque uma certeza que Salomão coloca para nós é que vamos todos morrer. E quando chegar o grande inimigo, que é a morte, então é aí que testemunharemos da nossa fé. E essa mensagem, ela não é bem vista pelas igrejas da modernidade, porque a ideia, hoje, é motivar o homem a ser feliz. Mas a mensagem de Eclesiastes, de toda a Bíblia, não é essa. A mensagem é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A mensagem é, glorifique o Senhor. Não glorifique a você mesmo. Não busque a sua felicidade. Procure o que Deus quer e, consequentemente, o Senhor cuidará de nós. Mas aqui no versículo 1 do livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tem como ser mais redundante do que isso? Mas é óbvio que não foi um erro, foi poético. Ele queria enfatizar a realidade sem Deus é vaidade. E vaidade não significa aquela ideia do povo latino sobre beleza exacerbada. Não. Vaidade é que significa a inutilidade, algo inútil, algo sem sentido, algo sem propósito. É colocar a sua vida num vapor, num vento. É colocar o alicerce da sua vida, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, num alicerce frouxo. Quando vier a tempestade, leva tudo, porque não tem um alicerce que é o Senhor. Então, esta é a ideia de vaidade aqui. E então, no versículo 3, nós lemos: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E trabalho aqui não é só trabalho assalariado, não. Trabalho que é todo tipo de obra, todo tipo de empreendimento, quer seja para lucrar,
quer seja para uma realização pessoal, para a sua felicidade, tudo que você faz debaixo da realidade do sol. Qual o proveito de tudo isso? Então, ele tem uma questão, ele lança essa questão. A realidade em que vivemos, ela é completamente inútil. Se ela é inútil, se tudo que eu faço é inútil, todo o objetivo que eu busco é inútil, qual o sentido de trabalhar, de fazer qualquer coisa debaixo do sol? Qual é o sentido? Ao longo do livro ele vai dizer, em várias partes, que o sentido é a glória de Deus. É glorificando o nome do Senhor que encontramos realização para a nossa vida. E o pecado do homem é exatamente esse. É buscar a realização para a sua vida e esquecer de Deus. Como fazemos isso na prática? Como procuramos Deus em primeiro lugar? Como procuramos a glória de Deus? É simples, não é difícil, não existe um mistério gnóstico escondido, não somos uma sociedade secreta de forma nenhuma, é uma coisa muito, muito, muito simples. Basta você obedecer a palavra. Nosso grande testemunho de fé hoje é sermos crentes obedientes. Se nós obedecermos a palavra, nós estaremos em santidade, testemunhando do Senhor, de um modo incrível, que a cidade vai conhecer esta igreja por ser a igreja que obedece à Bíblia. Já pensou? A igreja que prega o Evangelho por obedecer ao Senhor. Esse deve ser o nosso distintivo. É aquela igreja que o povo só fala de Deus. Que coisa, como é que pode, né? Isso parece até brincadeira, mas é verdade. É porque nas igrejas hoje pouco se fala do Senhor Deus. Se fala de um Deus que promete prosperidade. Não é o nosso Senhor. O Senhor, Ele quer ser glorificado. E Deus diz, é por amor do meu nome. É Deus quem diz, é por amor do nome dEle. E Ele não é egoísta, porque não há ninguém acima de Deus. Ele é a máxima autoridade. Ele é o sustentador do universo. Ele que sustenta e cuida das nossas vidas. Então, tudo tem que ser para Ele, para a glória dEle e para o nome dEle. E então, essa é a questão, a pergunta que Salomão coloca no início do livro. Qual é o proveito de todo o trabalho que realizamos debaixo do sol, todas as tarefas, todas as construções, todos os estudos, o desenvolvimento da tecnologia, da civilização, qual é o proveito de tudo isso? E então chegamos no versículo 13, e ele vai dizer que proveito é esse. Eclesiastes 12:13 diz, de tudo que se tem ouvido, Eclesiastes 12:13 diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, não é o dever de todo crente, é o dever de todo homem, homem e mulher, obviamente. Então a palavra de Deus não é só para os crentes. Se você que não é crente e está aqui hoje à noite, esta palavra que é de Deus, porque estamos lendo a revelação do Senhor, é para você também. Não, mas eu não sou crente. Não, mas eu não sou da Igreja Batista. Não, eu sou de outra religião. Tudo bem. Ou tudo mal. Você pode até dizer que isso não diz respeito a você, mas, como seu amigo, eu digo, isso aqui diz respeito a você, sim. A palavra do Senhor é para todos os seres humanos. E todos devem compreender esta verdade tão simples de ser entendida, difícil realmente de ser vivida, mas a ideia é temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Qual a grande conclusão de todas as coisas? Qual o fim de tudo? Se nós fôssemos resumir todo o objetivo da nossa vida, como resumiríamos? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E a ideia aqui do temer a Deus, não pense que temer a Deus significa ter medo do Senhor. E também não pense que guardar os mandamentos de Deus é salvação por obras. Eu vou guardar os 10 mandamentos para eu poder ser salvo e estar no céu com o Senhor. Também não. Dentro do contexto do Antigo Testamento, quem teme a Deus é porque creu no Messias que viria morrer numa cruz pelos seus pecados. Contexto do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha feito-se carne. Então, a fé
daqueles irmãos era uma fé para frente, no futuro, quando o Messias viria e se faria carne, e morreria na cruz, e ressuscitaria ao terceiro dia e subiria ao céu. Eles criam que o Messias viria morrer pelos pecados deles, e crendo desta forma, como creu Abraão, Paulo explicou isso em Romanos capítulo 4, como creu Abraão e outros antes dele também, quem tinha esta fé era salvo no Antigo Testamento. A salvação no Antigo Testamento também era pela graça de Deus. Não era por obras, não pode ser por obras e nunca será por obras. Não há salvação por obras. Salvação da condenação dos pecados somente pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E então, quando se diz teme a Deus, a ideia é seja um crente. Tenha o temor do Senhor. Esta é a expressão no Antigo Testamento para alguém que era convertido ao Senhor, para alguém que tinha fé no Messias, no Cordeiro de Deus que viria. Este é aquele que teme a Deus. Então, temer a Deus não é somente ter medo. Devemos sim ter não medo como se muitos têm medo de coisas não explicáveis. Não é esse tipo de medo. Mas devemos ter medo no sentido de respeito, mas um profundo respeito, como o respeito de um filho, quando o pai olha com a cara feia, o filho já para. Esse tipo de respeito nós devemos ter para com o Senhor. E esse respeito, ele é muito difícil de nós internalizarmos na nossa mente, porque nós não enxergamos Deus. Nós, principalmente nós, brasileiros, temos a mania de ter um fiscal. Se não tiver um fiscal, eu não faço direito. Mas se tem um fiscal, quando eu digo fiscal, é um guarda, é qualquer tipo de fiscalização, aí eu faço direito. Entende? Essa nossa cultura de corrupção, é uma cultura, é endêmico na nossa cultura, no nosso país, nos dificulta nós entendermos o nosso Deus. Porque o Senhor, Ele não coloca fiscais. Na verdade, Ele coloca a palavra, o Espírito Santo, que é Deus também, e a nossa própria consciência, que fala conosco mesmo. Não precisamos de fiscal. Se nós temos a palavra do Senhor, o Espírito que nos dá força para obedecê-la, então isso é o suficiente para buscarmos uma vida reta diante do Senhor nosso Deus. Não deveríamos precisar de fiscais. E por causa disso, não é política minha estar investigando a vida de ninguém. Até porque o Senhor traz à luz os pecados de cada um e todos serão tratados um dia pelo próprio Senhor. Mas a verdade é que aquele que teme a Deus, ele quer viver longe de pecados. Ele tem um profundo respeito pelo Senhor e ele vai obedecer os seus mandamentos. Esse é o tema principal do livro, não só do livro, mas da literatura sapiencial do Antigo Testamento. É o temor do Senhor. Qual é, então, o proveito de viver? Se você pudesse fazer essa pergunta para você mesmo. Por que é bom viver? E sendo muito honestos, talvez a resposta seria, rapaz, é bom viver? Rapaz, porque eu gosto muito de futebol. Eita, jogar bola é a minha vida. Já ouviu essa expressão? Jogar bola é a minha vida? Ou então, aqueles que gostam de esportes aquáticos, né? Rapaz, ir para a praia é o que eu mais gosto na vida. Ou viajar, isso é o que me faz feliz. Ou coisas muito simples, como assistir um filme, ou como ler. O fato é que muitas vezes colocamos como razão da nossa vida e da nossa existência coisas que nos trazem felicidade, coisas que nos trazem um certo conforto, quando, na verdade, a razão do nosso viver está aqui em Eclesiastes. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esta é a razão da vida de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo de estarmos vivos. E talvez você, ou jovem, ou adulto, pense assim, mas isso é muito chato. Onde é que eu vou me sentir alegre temendo Deus? Onde eu vou me sentir alegre guardando os mandamentos? Lembre-se, é pela fé. Você foi criado, nós fomos criados, e está no nosso código de formação, quando o nosso Criador nos fez,
que a nossa alegria ocorre quando nós o servimos. Negar isso é negar a própria felicidade. Felicidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você pode fazer isso no seu trabalho, na universidade, na escola, na sua casa, onde você andar. Você está fazendo a obra de Deus quando você teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus é um tema repetido em toda a Escritura, e não dá tempo de observar tudo, mas vamos para Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que é um texto também da literatura sapiencial, e sapiencial vem de sabedoria, e a ideia da sabedoria de Deus significa o quê? Significa entender a vontade de Deus para viver na prática. É eu viver dia a dia o que Deus quer. Isso é a sabedoria na Escritura. Olha então Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E não confunda as coisas. Sabedoria e ensino e o saber, essas palavras não se referem a fazer um mestrado ou um doutorado na universidade. Não. Não significa isso. Esse mestrado, esse doutorado que se faz nas universidades tem um grau de conhecimento bom, é muito interessante, mas não chega nem perto da sabedoria de Deus. Nem perto da sabedoria do Senhor. E a ideia aqui é definir o que é o saber. O que é o saber? Hoje, o saber pode ser definido por aqueles que fazem cursos, não é verdade? Fizeram tantos cursos, então estudou na Alemanha, na França, não sei aonde, veio. Este é um homem de grande saber. É saber humano, mas não o saber que vem de Deus. Você sabia que é possível uma pessoa ter uma grande qualificação e não dar norte à sua vida? E não saber o que quer da vida? Eu conheço vários. Não saber o que quer da vida, para onde vai, o que vai fazer, leram tanto, conhecem tantas coisas tão complicadas mesmo, mas não sabem uma coisa tão simples. Sabe por quê? Porque o problema do ser humano é o pecado, não é a falta de inteligência, é o pecado. É o nosso pecado que fecha a nossa mente para o conhecimento de certas verdades. E uma das coisas que me faz mais triste é ver um irmão que ouve a palavra constantemente, mas quer viver no mesmo pecado. Esse irmão, estou falando não de um irmão específico, é claro, mas um protótipo de irmão, ele fecha a palavra de Deus para ele. Ele não quer mudar, mas quer ser crente. É crente, creu no Senhor Jesus, vem para a igreja, participa, mas não quer mudar. E se você apertar mais um pouco, muda de igreja. Porque na outra igreja, ninguém me aperta. Na outra igreja, eu não preciso ter compromisso. Eu falo apertar, não quer dizer que a gente vive para apertar os outros, não é isso. Mas a ideia é que nós temos que ser santos. A igreja do Senhor tem que viver em santidade. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Confessar os pecados ao Senhor e ter mudança de vida. Olha, nós nos convertemos uma vez. Amém, graças a Deus por isso. Mas constantemente nós temos que estar nos convertendo ao Senhor. Em que sentido? A primeira conversão não valeu? Valeu. Somos salvos da condenação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Mas é porque se nós acharmos que somos muito bons ou sem pecado, a gente não vai dizer isso, mas é possível acharmos que somos muito bons, e aí não vamos estar constantemente fazendo um retorno, um arrependimento, uma conversão no sentido prático, de sempre voltar às doutrinas da palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. A sabedoria de vida vem do Senhor. Não tem outro local onde você vai encontrar esta sabedoria de vida. O Dalai Lama não vai dar essa sabedoria de vida para você. Não vai. Uma religião não vai dar esta sabedoria de vida para você. Os livros mais complicados ou motivacionais da atualidade, os best-sellers, não vão dar esta sabedoria para você. Ela é muito simples. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ela é simples, difícil de fazer, porque depende da nossa fé. Aí a minha pergunta é: você crê no temor do Senhor?
Você crê que o temor a Deus é o princípio do saber e que isso vai guiar toda a sua vida? Ainda pensando no temor do Senhor, olhei Provérbios 8, verso 13. Provérbios 8, versículo 13. E aqui o temor do Senhor, ele é descrito de modo negativo. No capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor foi descrito de modo positivo, dizendo o que ele é, o princípio da sabedoria, mas de modo negativo, ou seja, a partir de negações. Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em, poderíamos até botar 2 pontos aqui, consiste em aborrecer o mal. O que é o temor do Senhor? Por isso que é negativo, porque a ideia de negar alguma coisa. O que é temer a Deus? Aborreça o mal. Toda forma de mal, quer seja na música, quer seja na arte, quer seja no trabalho, quer seja na família. E aborrecer é uma palavra muito polida, porque as nossas traduções, elas, como a Bíblia é um livro sacro, é uma obra literária, quando foi traduzida, sempre foi traduzida com termos polidos. Mas literalmente consiste em odiar o mal, toda forma de mal, todo tipo de pecado, eu tenho que odiar. Isso é temer a Deus. Então, se eu vejo algum tipo de mal e não me revolto com aquilo, e não odeio aquele tipo de mal, eu não estou temendo a Deus. Pior, se eu vejo um mal, principalmente dentro da igreja, do corpo de Cristo, e simplesmente eu fecho os olhos, eu sou conivente. Percebem? Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é algo muito prático. Não adianta eu falar que temo a Deus, ou dizer que sou crente no Senhor Jesus Cristo, se realmente eu não vivo isso. E quando eu digo não adianta, significa que isso se torna inconsistente. Então a minha adoração a Deus constante está falha. E eu não estou fazendo o que Deus quer. Deus quer que eu fale e que eu faça. No meio do caminho, vou pecar? É provável que nós erremos, mas aí é o momento de conversão. Conversão em que sentido? Me arrepender do meu pecado, voltar para o Senhor e me disciplinar mais, para que eu não venha novamente a cair no mesmo erro. E então, aborreça o mal. Isso é difícil. É difícil porque você está lá no seu trabalho, o seu chefe gosta muito do mal, do pecado, da mentira, não é verdade? Isso não é fácil. Isso não é fácil. E eu tenho que odiar essas práticas. E aí, o que fazer? Me posicionar contra, orar a Deus, pregar o Evangelho, tem várias possibilidades de eu ir contra o mal. Mas também o temor do Senhor consiste em aborrecer a soberba, odiar a soberba. E a soberba, obviamente, é o contrário da humildade, é o contrário de uma posição servil. A soberba, normalmente nós não nos colocamos soberbos em relação a Deus, mas o Senhor é tão sábio que Ele amarrou a palavra de uma forma, os argumentos dele, para que não tivéssemos como enganar o Senhor. O grande mandamento é amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso empenho. Esse é o grande mandamento. E muitos, quem aqui não diria que amo a Deus, sim? Ah, mas aquele irmão ali, eu já não tenho muito contato. Aquele irmão eu já não quero perto da minha família. Aí o Senhor diz, olha, como pode amar a Deus se você não ama o seu próximo? Foi bem amarrado. Então não tem como amar a Deus sem amar o próximo. E a nossa soberba se reflete exatamente no meio desses dois grandes mandamentos, quando nós nos sentimos maiores do que os nossos irmãos. E isso não é fácil para a humanidade, isso não é fácil para nenhum de nós. Somos pecadores, mas esse é o objetivo do Senhor, que saibamos servir uns aos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos. Está lá em Filipenses, devemos considerar, não quer dizer que ele é, mas nós devemos considerar os outros superiores a nós. Difícil? Sim. Sofreremos injustiças? Sim.
inclusive até nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, se formos considerar os outros superiores a nós mesmos, aí vem uma pergunta: e os nossos direitos? Não é verdade? E os nossos direitos? Pois é. Será que não vale a pena abrir mão dos direitos por amor a uma pessoa? Mesmo que não seja crente, mas foi criado por Deus, essa pessoa, mesmo que não tenha crido em Jesus, é obra do Senhor. Eu posso afetar a obra de Deus dessa forma? Percebe? Então, temos que repugnar a soberba, porque é ela que nos afasta de obedecer a Deus. E nós nos enganamos na nossa mente, saiba disso. Nós nos enganamos, não confie no seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Toda vez que nós pensamos, existe um outro eu dentro de mim e dentro de você. E você, quando vai tomar suas decisões, você fala de você para esse outro eu. E aí você tenta legitimar muitas vezes o seu próprio pecado. E aí entra a soberba, que quer nos afastar de uma posição servil. Somos servos do Senhor. Devemos deixar de lado os nossos orgulhos e pedir a Deus ajuda e força para servi-lo como o Senhor quer. Junto da soberba, nós devemos odiar a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. E no final, Deus diz: eu os aborreço. Então, a ideia é que o temor do Senhor é odiar todos esses elementos. E o próprio Deus, ele odeia todos estes elementos. Então, perceba que o temor do Senhor não é só o princípio do saber, uma coisa genérica. Não. O temor do Senhor é uma coisa prática. Você teme a Deus, ou seja, você testemunha que converteu-se ou foi convertido pelo poder de Deus, quando na prática você vive como um cristão. Esse é o grande problema da modernidade. Os cristãos, na prática, não vivem como Cristo. Vamos pecar. Não estou dizendo que vamos ser perfeitos, mas devemos batalhar contra a nossa natureza de pecado, contra o sistema de pecado e ter uma vida cada vez mais perto com a de Jesus. Esse é o nosso modelo, esse é o foco. E ainda pensando no temor do Senhor, veja que o temor de Deus, ele direciona a nossa vida. Eclesiastes 5, verso 7. Olha aí, Eclesiastes 5, versículo 7. Diz assim: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Multidão dos sonhos. Nós gostamos muito de sonhar, não é verdade? Sonhar com aquela casa, não é? Sonhar com aquele carro, sonhar com uma viagem, sonhar com coisas lícitas. Lícitas, nada disso é pecado. Eu quero reforçar isso. Nada disso é pecado. Só que, às vezes, estes sonhos roubam o espaço que é de Deus. Esse é o problema. Eu posso viajar? Claro, Deus diz em Eclesiastes que é bom, e é a tua porção, é a bênção de Deus para você desfrutar da alegria com a sua esposa, com a sua família, fazendo viagem, comendo, bebendo. Isso não é errado. O problema é a multidão dos sonhos. E nós vivemos em função dos nossos sonhos humanos. Esse é o problema. E se Deus não quiser que você realize esse sonho? Você vai passar a vida tentando e esquecendo da vontade de Deus? Então você não vai temer ao Senhor. Porque quem teme a Deus, entende, se Deus não quiser que eu tenha este sonho, amém, glória a Deus, vou estar satisfeito e feliz com a minha atual condição de vida. Porque é o que Deus quer. E é isso que eu tenho que fazer. Porque o Senhor é Deus. E eu, obra das suas mãos. Nos coloquemos no nosso lugar. E então, no final do versículo 7, nós lemos assim: tu, porém, teme a Deus. Vê o contraste? Na multidão dos sonhos há vaidade. A multidão dos sonhos é inútil. A multidão dos sonhos, ela é etérea, é uma coisa que não vai te dar direcionamento na vida. Você vai ter muitos sonhos, vai tentar atingir todos eles, mas não vai chegar em canto nenhum.
E aí a resposta: tu porém quem? O leitor. Quem é que leu Eclesiastes de primeira mão? Os crentes de Israel. Tu, porém, israelita, que creu na promessa do Messias, teme a Deus, aborrece o mal, foge do mau caminho, foge da soberba, sirva o seu irmão. Ah, mas ele é assim, ele tem problema nisso, ele é chato naquilo. A Bíblia não diz, sirva só o irmão legal. A Bíblia não diz isso. Sirva o seu irmão no que for necessário e sacrifique-se por ele. Então perceba, a ideia do sonho de consumo, isso é ilusão. Enquanto vivos, sirvamos ao Senhor. Enquanto respiramos, vamos buscar ao Senhor. Vamos fazer com que o mundo perceba que existe um Deus verdadeiro. E eles só vão perceber a partir das nossas vidas. Pode ser que muitos nem creiam em Jesus, mas eles vão dizer, essa fé, ela é verdadeira. Essa fé destas pessoas, ela tem significado. Ela é muito forte, porque você percebe resultados práticos. A nossa pregação só tem efeito a partir das nossas vidas. Se não há vida, se não há uma postura, um comportamento de temor a Deus, nossas palavras serão ouvidas de modo vazio. Então lembre-se dos seus sonhos. Vale a pena, jovem, vale a pena entregar sua juventude a um trabalho, a uma profissão e esquecer a palavra de Deus? Será que vale a pena? A resposta certamente é que não. Temos que trabalhar, temos que estudar, mas o Senhor, Ele é quem dá todo o direcionamento. Por isso devemos temê-lo. Ainda em Eclesiastes, capítulo 7, verso 18. Olha Eclesiastes 7, 18. O temor do Senhor nos protege em nosso caminhar. Eclesiastes 7, 18 traz essa ideia da proteção do Senhor. Bom é que retenhas isto e também aquilo, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Veja bem, de todas essas dificuldades e situações da vida, sai ileso. Não significa que não vamos passar por problemas. Vamos. Não significa que não haverão tribulações. Olha, o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, passou por tribulações terríveis. Se nós somos cristãos, haveremos de passar também. Isso é normal. Mas a ideia do ileso significa que passaremos bem pelas provações. Que o Senhor nos protege porque o tememos. Várias outras formas de entender o temor de Deus dentro da Escritura, e não vamos ter tempo de observar tudo, mas o interessante é que Salomão, um homem mais rico do que todos nós aqui, e talvez do que muitos homens ricos da atualidade, ele era extremamente poderoso, ele chegou a ter a maior extensão possível do que fora prometido por Deus, lá a Abraão, e na época Israel era a potência. Nos poucos anos de vida de Salomão, quando ele foi rei, Israel era a potência ali no Oriente Próximo e no Oriente Médio. Ele construiu muitas coisas, ele foi um grande empreendedor, ele teve fortuna e todo tipo de prazer, lícito e ilícito, é o que ele diz no capítulo 2. Mas, quando ele não temeu a Deus, e entregou-se à idolatria, e entregou-se à prostituição, e não foi uma pequena prostituição, foram cerca de 1000 mulheres, ele teve tudo que o dinheiro na época poderia dar para ele. Então ele foi o homem que, quando Deus o visitou, pediu sabedoria. Ele não pediu riqueza, pediu sabedoria. Deus é tão bom que ainda deu a riqueza. E aí você pensa, um homem de tamanha sabedoria, que escreve obras inspiradas por Deus, como pode ele ter caído num pecado tão ingênuo, né? Tão bobo, tão fácil de escapar? Primeiro porque, na verdade, nenhum pecado é tão fácil de escapar, porque o pecado ele é sutil. O pecado nunca vai se apresentar como um monstro, ele vai se apresentar como uma coisa muito boa, acessível, mais fácil de você poder caminhar nele ou de aceitar. E segundo,
O problema do homem não é a falta de sabedoria. Você pode ler sua Bíblia todo dia, orar ao Senhor, uma vida de oração. Você pode estar sempre aqui na igreja servindo a Deus sinceramente, mas apesar de tudo isso, se nós não temermos a Deus constantemente e não estivermos vigiando, nós cairemos. Porque o pecado é terrível na nossa natureza. Não podemos relaxar com o pecado, porque senão ele nos derruba e está dentro de nós. O meu pecado está dentro de mim, o seu está dentro de você. O que foi que Deus disse para Caim? Cumpre a ti dominá-lo. Cumpre a você dominar o seu pecado. Óbvio que temos o Espírito que nos dá poder para tudo isso. Temer a Deus é reconhecer a sabedoria do Senhor nas nossas vidas e viver dia a dia em obediência aos seus mandamentos. Lembrando que guardar os mandamentos não é uma fórmula legalista. Se eu guardo os mandamentos, eu recebo bênção de Deus. Não, não é. Deus pode te abençoar por você ser fiel, mas Ele pode permitir que você passe por provações. E aquela provação, se foi permitida pelo Senhor, certamente será uma bênção na sua vida. No primeiro momento, uma provação, mas certamente depois uma bênção. O sentido da nossa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso não inspira, ou não parece ser muito motivador, não é verdade? Motivador em que sentido? Humano. Isso não parece ser, humanamente falando, um grande alvo de vida. Por isso que eu digo, este versículo ele deve ser encarado pela fé. Se você entender que a sua felicidade está em seguir este versículo, ele resume a orientação da sua vida. Se você entender que a sua realização como homem ou como mulher está em obedecer a este versículo, aí sim, você vai conhecer mais a Deus. Talvez como Jó, que só ouvia falar e passou a ver, não literalmente, mas ter mais intimidade. Você pode falar com intimidade do Senhor Deus, que te criou, que enviou Jesus para morrer na cruz pelos teus pecados. Você pode falar das suas conversas com o Senhor nosso Deus e do quanto você tem se empenhado em viver uma vida de temor a Deus. Se pode, amém. Se não, devemos observar mais essa ideia do temor do Senhor. O sentido da nossa vida está aqui, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Um segundo aspecto, e os outros dois serão mais rápidos, é que os sábios ensinam a palavra de Deus. Veja por que eu pulei. Porque o foco do livro de Eclesiastes é o versículo 13. É a resposta da problemática que Salomão colocou. Qual o sentido de tudo debaixo do sol? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Obediência, essa é a ideia. Mas, depois que eu tenho esse entendimento, o que é que eu faço? Versículo 9, Eclesiastes 12:9 diz: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. O pregador aqui é aquela expressão Kohelet, que é atribuída a Salomão. Esse é um livro de pregações, sermões de Salomão que estão aqui. E a ideia é que Salomão compôs este livro, o sábio, ele como sábio, para ensinar o conhecimento sobre Deus na vida prática e também para esquadrinhar. O que é esquadrinhar? Hoje, modernamente, nós usamos a palavra analisar. Então, a ideia é analisar a realidade em que vivemos, para que, à luz do conhecimento de Deus, vivamos a vida que Deus nos dá na prática, obedecendo à vontade do Senhor. E ele compôs muitos provérbios, muitos. Observamos ainda no versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então nós devemos, já que conhecemos o temor a Deus, nós devemos ensinar. Assim como este pregador, todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, somos sacerdotes de Deus. Representamos o povo perante Deus. Hoje, essa é a função do sacerdote. Então, todos nós, como sacerdotes, devemos pregar a mensagem ao povo. Todos, homens, mulheres, nesse sentido, todos somos pregadores.
E a ideia aqui é que se eu tenho esse conhecimento, eu não posso ficar com ele para mim. Eu tenho que falar das verdades do Senhor, inclusive para os que não são crentes, para que eles temam a Deus também. E a ideia do versículo 10 é que o pregador procurou palavras agradáveis. Palavras agradáveis é o mesmo que palavras de graça. Palavras de graça sobre o poder de Deus. Nós temos que ter esse tipo de palavra. Falar do favor de Deus, da misericórdia de Deus, do amor do Senhor para com o perdido, que foi o que Jesus fez quando veio à terra. E devemos também ter palavras de retidão e de verdade. Palavras de graça que tratam da salvação e do favor do Senhor. Mas no versículo 10 também fala, e escrever com retidão palavras de verdade. Devemos ter palavras retas, corretas, firmes. Devemos saber o ensinamento da Bíblia para discipular os outros que estão chegando, que estão crendo, os nossos filhos, e prepará-los para a realidade que os cerca. E estas palavras de graça e estas palavras de verdade, palavras retas, é muito interessante que elas foram ilustradas de duas formas no versículo 11. Olha Eclesiastes 12, 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados nas sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Aguilhões, e aqui a ideia é um cenário pastoril. O aguilhão era uma lança de madeira com uma ponta de ferro. E quando um boi não queria ir para a direção que deveria ir, o pastor pegava aquela lança distante, porque o boi brabo, ovelha não, ovelha era mais fácil, mas o boi mais brabo, ele enfiava aquela lança no boi. E o boi sentia e doía, mas ele ia para a direção correta. As palavras do pregador, não estou falando de mim, estou falando de todos nós, pensando aqui no sábio Salomão, elas são como aguilhões. Elas vão machucar. A palavra de Deus, ela vai machucar, porque somos pecadores. Somos pecadores. A mensagem do Senhor é uma mensagem de salvação para o perdido, sim. Mas esta mensagem de salvação também machuca. Porque requer que o perdido, aquele que não crê em Jesus, aquele que vai para o inferno se não entregar sua vida ao seu Jesus Cristo, reconheça o seu pecado e reconheça a sua condição. Isso não é fácil. Você sabe o sinal de uma pessoa que está próximo de se converter? É quando ele reconhece os seus erros. Ele mesmo, sem ninguém precisar falar, ele reconhece os seus pecados e ele busca viver segundo o Senhor Jesus. Então está perto dessa conversão. Então, as palavras dos sábios são como aguilhões, nossas palavras. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, como sacerdotes, devem ser assim. É claro que tem um momento do lazer, é claro que tem um momento da descontração, mas tem um momento das palavras que são como aguilhões. E esse é que é seu amigo, viu? Esse é que é seu amigo. Aquele que concorda com tudo que você diz, só para ter a sua amizade, é muito complicado. É melhor termos amigos que vão nos desafiar, que vão chegar e dizer, olha, isso aqui não é muito interessante, não. Dói, dói. Quem gosta de ouvir isso? Ninguém, pelo menos eu acho que ninguém. Mas esses que falam assim é porque se importam e preocupam-se com as nossas vidas. Pelo menos é para ser assim. As palavras dos sábios são como aguilhões, mas também são como pregos bem fixados. E aqui eu lembro do seu Daniel. Normalmente, quando vem um novo pregador, o que é que ele pergunta? O que é, seu Daniel? O que é que o senhor pergunta quando vem um pregador novo aqui na igreja? Trouxe prego e martelo, não é? Base bíblica, seu Daniel. Está aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. As palavras do pregador são como pregos bem fixados. E não é um preguinho, não. Era um prego grande para fixar a tenda do pastor. O pastor, quando ia para o campo, pastorear as ovelhas, ou um boi, o rebanho, bovino e tudo, caprino, ele armava sua tenda, porque ficava muito longe de casa. E para armar essa tenda, para os ventos não levarem, ele tinha pregos grandes para fixar aquela tenda na terra. E assim poder dormir
naquela noite bem abrigado. Então, as palavras do pregador são como pregos, pregos bem fixados. A ideia desses pregos fixados são tópicos, tópicos de verdade, como os provérbios que nós temos estudado. A suma de todas as coisas é isto: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é um prego que tem que estar pregado na nossa mente, para nós entendermos a vontade de Deus. Ela é simples, ela é muito simples de entender. Sei que é difícil de praticar, e esse é o nosso grande desafio. E então Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12, diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão, que escreveu tantos provérbios, escreveu muito sobre botânica e sobre outras coisas, não está registrado na Escritura, mas ele diz que escreveu. Então a ideia é, a sabedoria humana, a sabedoria dos livros, não há limite. O tanto de livros sobre a própria Bíblia que foram escritos, livros bons e livros ruins, é inimaginável. São muitos livros, nas mais variadas línguas, somente sobre a própria Escritura, fora as outras áreas do conhecimento humano. Então, não há limite. Tudo isso é enfado da carne. Não quer dizer, o jovem não deve usar esse versículo para justificar o seu desejo de não estudar, obviamente, Ele não deve usar esse versículo para isso. Mas a ideia é mostrar, você não vai encontrar a resposta nos livros humanos. Não vai. Na filosofia, não vai ter a resposta, vai ter o problema. A filosofia, ela problematiza a nossa condição e acerta ao problematizar. A psicologia também problematiza, mas não resolve. Não resolve. O que resolve é o Senhor. E o Senhor é que pela graça dele, resolve a nossa condição, que está imersa no pecado, mesmo após a nossa conversão. Então, veja como o Senhor tem nos desafiado a sermos como o pregador. Se sabemos que temos que temer a Deus, se eu sei que tenho que guardar os mandamentos, eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Olhe então o Novo Testamento nos ensinando acerca disso. Romanos capítulo 15, versículo 14. O Novo Testamento também fala do pregador com um aguilhão, com seus pregos bem fixados, e assim ensinar a verdade de Deus. Olha Romanos capítulo 15, versículo 14. E certo estou, Romanos 15, 14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A admoestação, que nós podemos traduzir numa palavra mais simples, o aconselhamento, é bíblico. E nós devemos nos aconselhar uns aos outros. Não é só o pastor que tem um entendimento para dar conselhos, certo? Até porque, se todos fossem marcar comigo para conversar um por dia, então o ano seria pequeno, para eu conversar com cada um pelo menos um dia, não é verdade? Porque nós temos aqui mais de 200 pessoas. Então, é o serviço lá de Moisés que Jetro aconselhou a partilhar com os outros sábios lá de Israel. Da mesma forma é com a igreja. Uns devem aconselhar os outros, até porque eu não sei tudo, então eu nunca vou saber o problema que você está passando. Mas o irmão mais próximo de você pode saber, e aí ele já pode te ajudar nisso. Não que o pastor não possa, claro que pode, mas muitas vezes, devido às circunstâncias da realidade em que vivemos, não dá. Então, Paulo diz aos irmãos de Roma, vocês são possuídos de bondade, cheios do conhecimento e estão aptos para aconselhar uns aos outros. Isso é nada mais, nada menos do que falar do temor a Deus, da guarda dos mandamentos do Senhor. O conselho já começa por aí. Ainda, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14, nós lemos assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Assim como o aguilhão do pregador de Eclesiastes, que vai machucar,
Paulo está escrevendo uma carta um pouco dolorosa para esses irmãos. E ele diz, o meu objetivo aqui não é envergonhar vocês, mas o objetivo é aconselhar como filhos amados. Esse é um ministério que nós devemos ter em nossas vidas. É um ministério de todo crente que é sacerdote do Senhor Jesus Cristo. E se todos nós cumprirmos este ministério, nós viveremos uma igreja mais santa e não toleraremos os pecados, os nossos próprios pecados. Olhe 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O admoestar, o exortar, não é só para chamar a atenção de alguém do seu pecado, não, mas é também para motivar no serviço de Deus, a ajudar os insubmissos, aquele que não quer se dobrar ao princípio da Escritura, aquele que quer viver no seu pecado, tem que ter um irmão ou o pastor, vai lá ajudar um insubmisso, consolar o que está desanimado, irmãos que têm enfrentado muitas tribulações, muitas dificuldades na vida e buscam a Deus, mas o Senhor ainda não respondeu de uma maneira que aquele irmão acharia interessante, está meio desanimado, é o momento de apoiar, é o momento de chegar junto. Isso também é admoestar, aconselhar, amparar os fracos e ser paciente, longânimo com todos. Essa é a ideia de um pregador. Todos nós como pregadores, tendo aguilhão, sim, tendo pregos que vão fixar o ensino do Senhor, sim, tendo um bom conhecimento da Escritura e levar os nossos irmãos uns aos outros, ao passarmos por situações difíceis, ao temor do Senhor, à fé no Senhor, à confiança no Deus soberano que controla todas as coisas. E o interessante é que lá em Eclesiastes 12, 11, nós lemos ainda assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Então, estas sentenças, estes pregos, que são as mensagens fruto do resumo do tema principal, que é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, não são mensagens de homens, são mensagens do único pastor. O Senhor nosso Deus é o único pastor. No Salmo 80, versículo 1, nós lemos assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Nosso Deus é o pastor de Israel, é o único pastor. Ele é que realmente pastoreia todos nós. Porque um pastor humano, coitado, é limitado, não tem condição de realizar tudo, mas o Senhor tem. Ele é quem nos aconselha, Ele é quem nos dirige, Ele é quem nos dá a sabedoria. E lá em Pedro, nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O pastor da nossa alma é o Senhor. E ainda em 1 Pedro 5,4, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O ensino que nós devemos levar uns aos outros são ensinos do único pastor, não é nosso. Quando você começar a ensinar o que é seu, aí complicou o negócio. Quando você começar a ensinar filosofia humana, aí ficou ruim, porque não vai resolver muita coisa. Mas quando pela fé ensinarmos as palavras do Senhor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, aí sim, veremos transformações de vida, como temos visto até hoje na história da igreja. E isso se reflete muito bem na grande comissão, como nós falamos hoje aqui nos avisos, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos. Como é que você faz discípulos? Pregando para eles. De todas as nações, batizando-os, é a segunda ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
ensinando-os a terceira ordem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Seja como um pregador que tem lá o seu aguilhão para cutucar e pregos bem firmes para fincar o ensino do temor a Deus e da obediência. E no verso 14, Salomão faz um lembrete que mostra o último aspecto. O Senhor julgará as nossas obras. De tudo isso, o Senhor julgará as nossas obras. E nós observamos no verso 14, Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É o último versículo de Eclesiastes. Normalmente, ao longo do livro, ele não fala da expectativa da eternidade. O livro de Eclesiastes é um livro que fala sobre a realidade terrena. E como viver na terra, segundo a vontade de Deus. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes. No entanto, o versículo 14 nos alerta. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Esse é o resumo de tudo. O objetivo da nossa vida. E como pregador, pregue. Use o aguilhão para cutucar quem está longe da vontade de Deus. Não como um juiz, não por raiva, não. Não por perseguição, de forma nenhuma, mas por amor ao Senhor e àquela pessoa. E pregue com estes pregos a mensagem de Deus, verdades claras, precisas, para que vidas sejam transformadas, vidas dos servos de Deus e também daqueles que ainda não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todas as coisas, quer boas ou más, serão avaliadas pelo Senhor. E interessante é que no Novo Testamento temos o mesmo ensino. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É a mesma mensagem do versículo 14 de Eclesiastes 12. Irmãos, viver sem Deus é um desperdício de vida. Nós sabemos o objetivo, o resumo da nossa vida. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sabemos também que nós temos como missão, como sábios, ensinar a palavra de Deus. E entendemos que o Senhor julgará as nossas obras no final dos tempos. Como servos de Deus, como pregadores do Evangelho, como temos vivido e seguido esta simples mensagem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Simples não é fácil, eu sei disso, mas todos entendemos. Devemos, então, ter uma postura de vida que vai mostrar o quanto nosso Deus é maravilhoso. Pregos bem fixados, tanto na nossa vida, sustentando a tenda, como na dos que estão ao nosso redor. Ensinando, pregando, mostrando que o serviço cristão implica em temer a Deus e guardar os mandamentos. Se assim vivermos, estaremos cumprindo o objetivo do Senhor para a humanidade, glorificando o nome de Deus e, consequentemente, a felicidade que o Senhor tem preparado para nós. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo privilégio que temos de poder, aos domingos à noite, estudar todo este livro, escrito pelo homem que o Senhor considerou mais sábio e deu esta sabedoria a ele. Obrigado porque o Senhor nos deu entendimento a todos aqui para ouvir, ler, reler, tanto aqui na igreja como nas nossas casas, a mensagem do livro de Eclesiastes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos claro em nossas mentes o objetivo de vida que o Senhor quer para nós. Nos ajuda a fugir dos nossos sonhos e depender completamente do Senhor, reconhecendo que se o Senhor quiser, teremos sim certos sonhos realizados, mas que o nosso sonho principal seja temer ao Senhor e guardar os teus mandamentos. É o que te pedimos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Amém.